E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Em uma movimentação que já está gerando grandes expectativas nos bastidores do clube, o presidente Osmar Stabile anunciou, nesta terça-feira, a nomeação de 4 novos diretores para reforçar a gestão do Corinthians. A mudança promete impactar não apenas o futebol, mas também outras áreas estratégicas do clube, como a parte social, cultural e de negócios. Ao nomear profissionais com experiência consolidada em diferentes áreas, Stabile visa modernizar e ampliar as fronteiras do Corinthians, tanto no campo quanto fora dele, levando o clube a novos patamares de competitividade e inovação. A chegada de nomes com bagagem no esporte e nos negócios é um sinal claro de que o clube busca uma gestão mais profissional e integrada, capaz de enfrentar os desafios de um futebol em constante transformação. Os novos diretores têm uma missão clara e desafiadora pela frente. Fábio Francisco de Albuquerque Carreño assume a diretoria social, trazendo consigo uma vasta experiência em ações sociais e no esporte. Seu trabalho será fundamental para estreitar o relacionamento do Corinthians com a comunidade e fortalecer as iniciativas que buscam integrar o clube à sociedade de forma mais ampla. Já Rafael Castilho, nomeado para a diretoria cultural, é um profissional reconhecido por sua paixão pelo esporte e pela arte. A sua missão será fomentar e dar mais visibilidade às iniciativas culturais do clube, ampliando o impacto do Corinthians não apenas no futebol, mas também no cenário cultural de São Paulo e do Brasil. Na área de negócios, Herói Vicente chega à diretoria de expansão, inovação e negócios, um cargo crucial para o Corinthians nos dias de hoje. Com a responsabilidade de fortalecer as relações com parceiros corporativos, ele terá o desafio de expandir o mercado do clube e implementar soluções inovadoras para aumentar a competitividade do Corinthians. A visão estratégica de Vicente, que já teve passagem como diretor jurídico do clube, será determinante para identificar novas oportunidades de negócios e garantir que o Corinthians se mantenha à frente em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Sua experiência anterior no clube certamente será um trunfo para essa nova fase. Outro nome de destaque é o de Fabrício José Parras Vicente, que retorna à gestão do Corinthians para ocupar o cargo de adjunto de futebol de base. Vicente, que já havia atuado no clube durante a gestão de Augusto Melo, tem um trabalho focado na formação de atletas, com ênfase na formação humanizada e esportiva. A sua missão será essencial para garantir que o Corinthians continue sendo um celeiro de talentos, com um trabalho de base que não só prepare bons jogadores, mas também cidadãos exemplares. Em um momento em que o futebol de base tem ganhado cada vez mais importância, o trabalho de Vicente pode ser a chave para o futuro do clube no campo. Com essas nomeações, o presidente Osmar Stabile reforça a ideia de que o Corinthians está em um processo de transformação. O clube não só aposta em seu time profissional, mas também em sua estrutura de negócios, cultura e base, buscando se tornar um exemplo de modernidade e inovação no futebol brasileiro. As mudanças podem representar um novo ciclo para o Timão, com uma gestão mais alinhada com as demandas do futebol moderno, que exige cada vez mais organização, estratégia e integração entre as diferentes áreas do clube. Agora, é hora de acompanhar de perto como esses novos nomes irão impactar o Corinthians e se os resultados estarão à altura das expectativas da Fiel. A ideia de Cristiano Ronaldo reforçar o elenco do Corinthians deixou os torcedores em polvorosa. Com um currículo impecável, o português é o maior goleador da história do futebol e carrega em sua bagagem uma série de conquistas e recordes que o colocam entre os maiores de todos os tempos. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa alvinegra acendeu a chama da especulação e gerou um clima de entusiasmo entre os corintianos, que já começam a sonhar com a chegada de uma verdadeira lenda do futebol mundial. Se as negociações forem adiante, o impacto não será apenas dentro de campo, mas também fora dele, com um tremendo aumento de visibilidade para o Timão em nível global. A pergunta que fica no ar é: será que Cristiano Ronaldo poderia, de fato, ser o grande reforço do Corinthians para os próximos desafios? Porém, enquanto os rumores ganham força, a torcida alvinegra se pergunta como a chegada de CR7 poderia se encaixar no atual elenco. O atacante de 38 anos já brilhou nas principais ligas europeias, mas sua adaptação ao futebol brasileiro seria um grande desafio. Além disso, seu estilo de jogo, marcado pela explosão física e pelo faro de gol, poderia agregar um valor imenso ao Corinthians, ainda mais em competições nacionais e internacionais. Com uma mentalidade vencedora e o desejo constante de quebrar barreiras, Cristiano Ronaldo seria a liderança que o time poderia precisar para almejar novos títulos. Será que o Corinthians conseguirá concretizar esse sonho e trazer para sua história um dos maiores nomes da história do futebol mundial? O que já é especulação poderia se transformar em uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador de altíssimo nível, mas também uma figura imponente em termos de liderança e personalidade. Sua mentalidade vencedora é uma das principais características que o tornaram uma lenda viva do esporte.
Conhecido por seu trabalho incansável, dedicação e obsessão pela perfeição, CR7 poderia ser a chave para transformar a cultura de trabalho no Corinthians. A Fiel, que sempre exigiu o melhor dos seus jogadores, poderia encontrar em Ronaldo um modelo de disciplina e comprometimento, motivando o elenco a alcançar novos patamares. Sua experiência acumulada em competições de alto nível, como Liga dos Campeões, Eurocopa e Copas do Mundo, poderia ser vital para que o time corintiano tivesse mais foco e preparo mental nas horas decisivas das grandes competições, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Além disso, a presença de Cristiano Ronaldo no Corinthians também traria um enorme impacto estratégico. Como um atacante inteligente e extremamente adaptável, ele poderia ajudar na evolução do jogo coletivo, ao mesmo tempo em que continuaria sendo protagonista nas finalizações e momentos decisivos. Sua capacidade de impor respeito aos adversários e sua leitura de jogo excepcional poderiam ser elementos fundamentais para o Corinthians conquistar títulos importantes, não só pelo seu talento em campo, mas pela sua capacidade de elevar a confiança de toda a equipe. A ideia de ter um jogador que já foi eleito o melhor do mundo por diversas vezes dentro do elenco é um sonho que poucos clubes têm a chance de viver. E para a torcida do Timão, seria o reforço que poderia acelerar o retorno do clube ao topo do futebol brasileiro e internacional. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. A ideia de Cristiano Ronaldo no Corinthians já começa a agitar os corintianos, que imaginam a possibilidade de ver o craque português vestindo a camisa alvinegra. Com uma carreira recheada de títulos, recordes e uma mentalidade vencedora, CR7 tem tudo para ser o grande nome que o Timão precisa para retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e até mesmo continental. Sua presença no elenco não só poderia reforçar o ataque, mas também trazer uma experiência única, capaz de transformar o time em uma verdadeira máquina de conquistas. A Fiel já se imagina nas arquibancadas, vibrando com os gols de um dos maiores jogadores da história, mas a pergunta que fica é: esse sonho pode se concretizar? No entanto, o futebol brasileiro tem suas características peculiares, e a adaptação de Ronaldo, já em fase mais avançada da carreira, poderia ser um desafio. A intensidade e o estilo do Campeonato Brasileiro seriam um fator importante a ser considerado. Será que o astro manteria o nível de atuações que o consagraram como o maior goleador de todos os tempos? Além disso, sua chegada ao Corinthians poderia ser um fator decisivo para motivar o elenco e buscar títulos importantes, como a Libertadores e o Brasileirão. A pressão da torcida, sempre exigente, poderia ser tanto um impulso quanto um peso a mais para o português, que precisaria lidar com a responsabilidade de atender a todas essas expectativas. A grande questão, então, é: o Corinthians deve arriscar e fazer de tudo para trazer Cristiano Ronaldo, ou seria melhor focar em uma renovação mais estratégica, com nomes que se encaixem melhor no perfil do futebol brasileiro? A torcida tem tudo para apoiar a chegada de uma lenda do esporte, mas será que ele é a solução para o futuro do clube? O que você acha, Fiel? Cristiano Ronaldo é o reforço que o Timão precisa ou seria mais um sonho distante? A resposta está nas mãos da diretoria e da torcida, que aguardam ansiosos por mais detalhes dessa possível transferência histórica. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.